Olá pessoal, a partir deste momento eu passo a destacar, a relatar dois temas importantes. Canudos e a transposição do Rio São Francisco, ok? Bem, para destacar a Guerra de Canudos, eu passo a dar início aqui a um relato sobre a vida de Antônio Conselheiro, o Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, ok? O líder de Canudos, tá ok? Então vamos lá. Antônio Conselheiro, ele nasceu no Ceará, em Quixeramobim, no dia 13 de março de 1830. Quando Antônio Conselheiro nasceu, o Brasil era governado por Dom Pedro I. Dom Pedro I era o governante do Brasil nesta época. E Dom Pedro I viria a abdicar ao trono brasileiro no ano seguinte, no dia 7 de abril de 1831. Bem, Antônio Conselheiro, ele fica órfão aos 4 anos. Quando ele tinha 4 anos, no ano de 1834, sua mãe vem a falecer. Seu pai então se casa novamente e ele passa a ser criado por uma madrasta, que o tratava muito mal. Isso fez com que Antônio Conselheiro se tornasse uma pessoa extremamente tímida. Antônio Conselheiro se casou com uma prima quando esta tinha ainda 15 anos de idade. E esta prima com quem ele se casou viria mais tarde a traí-lo e a deixá-lo com um soldado. Ou seja, ele é traído para a esposa, que o abandona, que foge com um soldado. A partir deste momento, Antônio Conselheiro, revoltado, o que ele faz? Ele passa a percorrer sertões. Sertão do Ceará, sertão de Pernambuco. No ano de 1874, Antônio Conselheiro chega à Bahia. Então, 1874 é o ano da chegada de Antônio Conselheiro à Bahia. Muitos veem Antônio Conselheiro como um simples fanático religioso. Na verdade, não era. Ele era uma pessoa culta. Ele, nos seus tempos de escola, ele foi bom aluno. Aprendeu aritmética, geometria, francês e latim. Chegou a exercer o cargo de juiz de paz, sem nunca ter feito direito. Antônio Conselheiro era autodidata. Quando Antônio Conselheiro chega à Bahia, no ano de 1874, o que ele começa a fazer? Ele começa a construir e a restaurar capelas, igrejas e cemitérios. Essas são suas primeiras atividades na Bahia. E também ali, ele dá início às suas pregações. Antônio Conselheiro costumava fazer pregações religiosas e dar conselho às pessoas, ou dar conselhos às pessoas. Daí ele ficar conhecido como Antônio Conselheiro. Bem, com suas pregações e conselhos, ele passa a agrupar um grupo de seguidores que passa a segui-lo. Por onde ele ia, esse grupo o acompanhava. No ano de 1887, ele é acusado pelo arcebispo da Bahia de fazer pregações subversivas. E ele passa, então, a ser perseguido pelo governante da Bahia na época. Ele começa já, no ano de 1887, a incomodar governantes e religiosos. Passa a ser acusado de pregações subversivas. Ou seja, ele ia contra os interesses da igreja. Por que a igreja o perseguia? Porque a igreja não estava nada satisfeita com o fato de Antônio Conselheiro estar arrebanhando seguidores para ele. A igreja queria esses seguidores para ela. Só que uma coisa não dá para entender. A igreja da época pouco ou nada se preocupava com os pobres. E quem seguia Antônio Conselheiro? Eram os pobres, eram os miseráveis, aqueles que não tinham o mínimo de oportunidade naquele mundo, naquele meio.
No ano de 1893, as coisas se complicam para Antônio Conselheiro. Por quê? O governo havia mandado afixar cartazes pelo interior da Bahia, mostrando à população a obrigação de pagar impostos, ou seja, lembrando à população que a população deveria pagar impostos. Então, esses cartazes eram avisos à população sobre a cobrança de impostos. E Antônio Conselheiro, revoltado, ele pede para que a população arrancasse, rasgasse e queimasse esses cartazes. Um ato extremamente subversivo que irritou profundamente o governo. A partir de então, a perseguição política contra Antônio Conselheiro se intensifica. E isso faz com que Antônio Conselheiro fuja mais para o interior, juntamente com um grupo de seguidores. Era o ano de 1893. Neste ano, Antônio Conselheiro chega no sertão da Bahia, e ali, às margens do rio Vaza Barris, ele funda uma comunidade que ele batizou com o nome de Belo Monte. Esta comunidade ficava dentro de uma fazenda abandonada, a Fazenda de Canudos, que tinha esse nome porque ali havia um bambuzal, um bambu fino, que os sertanejos que viviam ali usavam para fazer pito, fazer cachimbo, daí o nome Canudos. Quando Canudos, ou a fazenda, foi ocupada e Belo Monte foi fundada em 1893, o Brasil era presidido por Floriano Peixoto. Floriano Peixoto era presidente do Brasil nesta época. Quando a comunidade de Belo Monte, em Canudos, foi fundada em 1893, eram 25 seguidores com Antônio Conselheiro, que ali se estabeleceram. Em apenas um ano, essa população de 25 pessoas passou para 25 mil pessoas. Ou seja, o número de seguidores aumentou violentamente. Em um ano, de 25 para 25 mil pessoas. Isso irritou extremamente as autoridades da época, ou os principais segmentos da sociedade da época: governo, igreja e coronéis. Por que Antônio Conselheiro e Canudos irritavam tanto o governo? Porque Antônio Conselheiro era extremamente respeitado, ele era ouvido, ele era seguido por aqueles que ali estavam, 25 mil pessoas. Ele era uma pessoa extremamente respeitada. Ele era mais respeitado por aquelas pessoas do que qualquer governante. E isso tirava a autoridade dos governantes. Antônio Conselheiro era um pregador religioso. Ele fazia pregações religiosas e com isso ele atraiu um grande número de seguidores. Isso enfraquecia o poder da igreja, porque ele tirava esses fiéis das mãos do domínio dos padres. Antônio Conselheiro também irritava os latifundiários, os coronéis. Até 1893, os coronéis e os latifundiários tinham à sua disposição um grande número de miseráveis que eram explorados como eles bem entendiam. Antônio Conselheiro tirou do poder dos coronéis um grupo de 25 mil pessoas. Isso tirava aquela mão de obra farta e barata que os coronéis estavam acostumados a terem à sua disposição a hora que bem entendiam. Então, esses três segmentos, contrários a Antônio Conselheiro, contrários a Canudo, se unem para destruir a comunidade de Belo Monte. No ano de 1896, começa a Guerra de Canudos. Uma guerra que terminaria exatamente no dia 5 de outubro de 1897.
Euclides da Cunha retratou bem o que foi Canudos. Ele retratou bem o meio geográfico do sertão. Ele retratou bem a miséria do homem do sertão e a resistência dos sertanejos frente aos exércitos enviados pelo governo para destruir Canudos, na obra Os Sertões. Os Sertões de Euclides da Cunha retrata muito bem o que foi a Guerra de Canudos. E também, juntamente com a obra Canaã de Graça Aranha, dá início a um importante movimento literário no Brasil, que passa a retratar a nossa realidade de forma nua e crua, o pré-modernismo. Então, Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha são as obras que vão dar início a esse importante movimento literário, o pré-modernismo, que perdurou de 1902 a 1922, quando tivemos aí a Semana de Arte Moderna, né? E um novo movimento, o modernismo. Bem, Euclides da Cunha, na obra Os Sertões, num trecho, ele vai dizer o seguinte sobre a destruição final de Canudos. Disse Euclides da Cunha: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu ao esgotamento completo, ou seja, resistiu até o esgotamento completo. Destruído palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. É assim que Antônio Conselheiro descreve a destruição final, a destruição total de Canudos. Muitos dizem que Canudos foi um movimento de fanáticos. Na verdade, Canudos foi um movimento de miseráveis, de explorados pelos latifundiários, pelos poderosos da época. Quais foram as causas de Canudos? Miséria, latifúndio, exploração dos coronéis e descaso do governo. Aquelas pessoas certamente não teriam seguido Antônio Conselheiro se não fosse a miséria, se não fossem vítimas da exploração, se não fossem vítimas dos latifundiários e do descaso do governo. Então, Canudos foi mais um movimento político, social, econômico do que religioso. Ok? Bem, no próximo vídeo eu vou destacar a transposição do Rio São Francisco. Onde antes foi a fazenda de Canudos, toda aquela área acabou por ser alagada, onde hoje é a represa de Sobradinho do Rio São Francisco. Ok? Então vamos aguardar o próximo vídeo, onde eu vou destacar agora a transposição do Rio São Francisco.